guerra, conflitos, pandemias, fenômenos no céu, na terra, terremotos, desastres naturais. Em poucos anos vimos vários acontecimentos estranhos assolarem esse mundo. A cada dia caminhamos cada vez mais para o início do fim, assim como o Mestre já havia alertado. Aos caídos resta pouco tempo para o fim do seu reinado aqui nessa terra, os 6.000 anos finalmente se aproximam do fim. Por isso vemos tantos sinais, conflitos, pandemia, caos, pois tudo é uma preparação para a chegada do reinado da besta Azazel. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Mas para o mesmo assumir o poder é preciso um cenário de caos, morte e medo, para que o mesmo chegue como um salvador, resolvendo todos os problemas e assim obtenha a adoração e submissão da humanidade. Contudo não sabemos como tal agirá ou mesmo se apresentará à humanidade, pois Azazel é cheio de truques, só o que sabemos é que segundo as profecias o mesmo surgirá de seu império romano, como um papa. 5 deles já foram derrubados, um existe atualmente e o último ainda está para vir, mas o seu reinado deverá ser curto. A própria besta será ele também um 8º rei que virá na sequência dos outros 7 e terá em si características dos outros 7, e depois será destruído. Desde o Tratado de Latrão, o Vaticano passou a ser um Estado soberano, possuindo independência política e territorial. Por esta razão os papas são tidos como reis, os 7 reis descritos na profecia. Já o 8º rei será o próprio Azazel encarnado, se passando como os demais reis. Azazel sempre reinou por meio do Império Romano, por meio do qual subjugou toda a terra, tanto pelo lado religioso, como pelo lado político. Repare que todos os presidentes e poderosos da terra sempre visitam o Papa, pois trata-se de pura obediência ao poder de Azazel, já que toda a terra está ao seu controle. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. As 7 cabeças descrita na visão se refere às 7 colinas de Roma, sobre as quais Azazel fundou seu império, o Vaticano. Quanto aos 10 chifres faz referência a 10 reinos, poderes políticos, países que se unirão a Azazel e entregarão todo o seu poder e exército a ele, assim como já ocorre com a União Europeia, cada qual repassará seu poder à besta, razão esta das 10 coroas sobre os chifres. Os seus 10 chifres são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Aliás, não reinarão senão durante um espaço de tempo muito curto. E todos esses reis assinarão um tratado com a besta, entregando-lhe o poder e a autoridade que detém. A besta então surge do mar. O mar aqui pode representar simbolicamente os povos da terra, multidões de povos, os quais adoram a besta. Aqui é preciso atenção, pois o Apocalipse cita 2 bestas, uma que surge do mar e outra que surge da terra, mas ambas fazem referência a Azazel, pois o mesmo se utilizará de 2 corpos para enganar a humanidade. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Presta atenção, a primeira besta e a segunda besta é o mesmo anjo. É o mesmo, não confunda. O sistema religioso diz que a segunda besta é o falso profeta. Não está falando de falso profeta aí não. São 2 corpos. Primeira besta e a segunda besta. Não está falando do falso profeta. Falso profeta é falso profeta. Besta é besta. Só existe uma besta. Só que esse anjo caído que é uma besta mesmo. Está usando 2 corpos. E ele saiu de um corpo e está fazendo as pessoas adorar o primeiro. Ele vai estar no segundo corpo e vai fazer as pessoas adorar o primeiro. O nome é a imagem. O nome e a imagem já está aí. Nas casas de todo mundo. Na América do Norte, Europa e América do Sul. Essa besta que surge da terra é o próprio Azazel, desta vez em outro corpo. Os 2 chifres podem indicar que são 2 poderes, político e religioso, já que a besta terá domínio sobre a terra,
tanto pelo lado político como pelo religioso. Azazel sempre se utilizou do corpo de Enoque, o qual foi modificado ao longo do tempo por ele, um corpo andrógeno, meio homem meio mulher, por isso é chamado de besta, pois todo ser que foge à originalidade da criação do Pai é considerado besta no reino dos céus. E esse corpo modificado é a própria figura de Jesus, o qual se apresentou a Constantino, como Salvador pelo nome Jesus, Christi, Filii, Dei, o número da besta. Quando o livro de Apocalipse foi escrito, a língua oficial era o latim. Então aí você pega Jesus Cristo, que quando eu disse para vocês, os irmãos, e para todos que estão assistindo, quando Constantino estava perdendo a guerra, Constantino apareceu um anjo para ele, um demônio se fazendo de anjo de luz. E aí Constantino viu aquele anjo, aquela cruz no céu, aquele símbolo, viu um monte de coisa, o anjo começou a falar com ele. Ele disse, olha, meu nome é Jesus Cristo, Filho Dei. Faz esse símbolo nas suas armaduras, nas suas roupas, a estrela e o símbolo da chave, que o Vaticano usa muito. Faz o símbolo e coloca nos escudos, coloca na sua roupa, que a gente vai lutar a guerra para vocês. Aí todos os anjos caídos de Azazel, são mais de 300 milhões, assumiu o corpo do soldado, foram lá com o outro império, a outra parte do Império Romano, foram lá massacrar a outra parte do Império Romano. E aí Constantino, quando viu isso, viu que o anjo era o mais poderoso de todos, já tinha feito Satanás se ajoelhar, Moisés se ajoelhar lá em Israel, fez ele se ajoelhar. Quando ele viu que era o mais poderoso de todos, então ele falou, ó, é para esse Deus que eu vou servir. Então, quando o anjo apareceu falando assim, ó, meu nome é Jesus Cristo, Filho Dei, é aí que vocês têm que fazer o cálculo. Porque o nome é latim. O nome não é italiano, o nome não é francês, não é português, não é inglês, é latim. Você tem que calcular o número da besta em latim. O nome é latim. Então, quando Constantino ganhou a guerra, o que ele fez? Ele fez uma oferenda para esse anjo. Ele foi lá, fez uma coroa de ouro, e na coroa escreveu Jesus Cristo, Filho Dei. E essa coroa hoje, está até hoje no Vaticano, é a primeira coroa dele. E aí o livro de Apocalipse fala bem claro, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o número desse homem é 666. E aí se você pega o nome Jesus Cristo, Filho Dei, e calcule o número romano, nome latim, número romano. Calculou 666. E aí você vai descobrir que Jesus Cristo é um anjo caído se passando pelo Messias. É um demônio se transfigurar de anjo de luz. Desde então a besta é adorada por todo o mundo, tanto sua imagem como seu nome. Fez o povo adorar a imagem. Você vê que a Igreja Católica inteira, em massa, adora a imagem de Jesus Cristo. E depois que teve a divisão da Igreja Católica, montou a Igreja Religiosa, saiu a parte lá, foi para a Alemanha, depois foi para a Grã-Bretanha, a maçonaria montou porque viu o Império Romano ganhando muito dinheiro com isso, tendo muito poder com isso, a maçonaria quis também montar uma religião, montou a protestante evangélica maçônica gospel. E aí engana todo mundo. E aí você vê Mateus 1, versículo 23, o nome do Messias Emanuel. Você vai em Isaías para confirmar um profeta e um apóstolo falando. Não tem nada de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um nome blasfemo. Estou enganando o povo. E aí, conforme o livro de Apocalipse está dizendo, o livro de Apocalipse foi bem claro. Vão adorar a imagem. Europa inteira, União Europeia inteira adora a imagem de Jesus Cristo. O nome, América do Norte, América do Sul inteira adora o nome de Jesus Cristo. E o número, que agora falta só o microchip chegar e colocar na mão. Você está com a imagem da besta na sua casa. Está lá no quadrinho Jesus Cristo lá. E o nome na mente já. Ele preparou tudo perfeito. Por isso que eu digo, ele é um anjo caído muito inteligente. Muito inteligente. Ele não é burro.
Esse anjo caído, ele é muito inteligente. Tem mais de 7.000 anos, venceu Satanás, derrotou, colocou Satanás de joelho. Ele não é burro. Essa é a primeira besta descrita em Apocalipse. Já a segunda também será Azazel, só que em um novo corpo. Este se passará por um ser humano, um papa, e fará sinais e prodígios e ordenará que todos da terra adorem a primeira besta, o Jesus. Por meio destas coisas espantosas que fez, sempre, aliás, na presença da primeira besta conseguiu enganar toda a gente. E ordenou a todos os habitantes da terra que fizessem uma estátua à besta que fora ferida de morte, mas que recuperara a vida. E foi-lhe mesmo permitido que desse vida a esta estátua e que a fizesse falar, e que fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem essa estátua da besta. Conseguiu até obrigar toda a gente, de toda a condição social, ricos e pobres, fosse qual fosse a condição do seu trabalho, a ser marcado com um sinal na mão direita ou na testa. De forma que ninguém pudesse fazer nada, nem comprar nem vender, se não tivesse essa marca, que consistia ou no nome da besta ou no número de código do seu nome. Aqui é preciso muita sabedoria. Aqueles que têm capacidade que vejam se são capazes de decifrar esse código, desse número representa o nome de um homem, e é 666. Além disso, Azazel precisará ocupar um corpo sem vida, então no corpo de um papa poderá forjar uma morte com uma falsa ressurreição e assim impactar a todas as pessoas, as quais pensarão ser um milagre, um enviado de Deus para resolver os problemas do mundo, assim seria um líder mundial. E aí os irmãos falam assim, mas não pode ser Jesus Cristo. Mas irmãos, é aí que entra a malandragem do anjo caído. Jesus Cristo, presta atenção, o corpo de Enoque e o corpo de oitavo rei. Tá vendo? Vou tentar explicar para vocês entenderem. O corpo de Enoque, o corpo do oitavo rei. Sem espírito, esses corpos não valem nada. Não vale nada. Sem espírito, é só pó. O corpo de Enoque e o corpo do oitavo rei. Basta o anjo caído sair, o espírito do anjo caído que está aqui no corpo de Enoque, Jesus Cristo, vir para o corpo do oitavo rei. Que ele continua sendo a mesma pessoa. Só mudou de corpo. É como se você trocasse de roupa. É isso que os anjos caídos fazem. Ele, a mente, o espírito que controlou o corpo de Enoque, vai controlar o corpo do oitavo rei também. Por isso é muito provável Azazel forjar uma falsa aparição de Jesus nos céus de todo o mundo. Seria uma forma de impactar a todos e consequentemente conseguir a submissão de toda a humanidade. Aqui é preciso muita cautela e atenção, pois Azazel pode se manifestar de qualquer forma, e se utilizar de qualquer truque para se apresentar. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Azazel poderá até mesmo forjar uma falsa invasão extraterrestre. Por meio do Blue Beam, criará projeções nos céus de todo o mundo, como um ser transfigurado de Jesus. O mesmo poderá estar acompanhado de outras projeções de seres de luz e representantes de outras religiões. A falsa aparição então dirá que veio salvar a humanidade de seu fim, se apresentará como um salvador e entregará sua tutela à besta Azazel, que será seu porta-voz, que nessa altura estará no corpo de um papa. O mesmo então, depois de toda a humanidade tiver sido impactada por tais aparições, se colocará como líder mundial e ordenará que todos adorem a primeira besta, a qual apareceu transfigurado a todos no céu. Seria o próprio Azazel no corpo de um papa, ordenando o povo a adorá-lo na figura da primeira besta Jesus, a qual já era adorada por toda a terra, tanto seu nome como imagem. Ele vai sair do corpo de Enoque, vai entrar no outro e vai fazer as pessoas adorar o corpo de Enoque. Porque quando ele pegou o corpo de Enoque, ele fez uma aberração, que no reino dos céus se chama besta. Colocou seios, fez aquela coisa ridícula. E aí, o anjo caído Azazel é idólatra do corpo de Enoque, ele adora aquele corpo. Ele morre de paixão por aquele corpo. E ele vai ter que sair daquele corpo. E na hora que ele sair daquele corpo e assumir outro corpo, aí ele no outro corpo vai fazer todo mundo adorar a imagem dele, que era ele mesmo, e o nome da besta, que era ele mesmo.
para unificar toda a humanidade dividida em sua infinidade de doutrinas e pensamentos seria necessário algo grandioso, algo nunca visto antes na Terra, e nada melhor do que uma visão do próprio Jesus à vista de todos na Terra. Os descrentes e pessoas de outras religiões passariam a crer em Jesus, devido ao choque de tal aparição, e os católicos e protestantes ficariam ainda mais fanáticos e submissos, fazendo todas as vontades de seus líderes religiosos, comandados pela besta. Se, então, alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo. Ou, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá, no deserto, e não saiam, ou, ali está ele, dentro da casa, e não acreditem. Provavelmente Harp e Brubin vai vir. Então, não acredite no que vocês veem no céu, no que estiver acontecendo. Vai ter tempestades no lugar, neve em lugar que nunca nevou. Então, eu estou avisando vocês antes para vocês ficarem tranquilos. Quando vocês verem na televisão, respira fundo. Vocês já sabem. É um método que foi utilizado várias vezes nos primórdios da humanidade. Os caídos sempre se apresentavam aos povos antigos como seres superiores, extraterrestres, guias, deuses, repassavam conhecimento e em troca exigiam adoração. A besta pregará um falso amor universal, independente de crenças, raça, política, orientação sexual e religião. Por isso vemos tantos assuntos sobre ecumenismo, intolerância religiosa, respeito às religiões, pois esse falso amor universal unirá todas as religiões em uma só. Também pregará uma política de divisão de renda igualitária, um sistema onde todos se unirão a construir um mundo utópico de paz e prosperidade. Razão pela qual irá implementar a marca, já que para desfrutar da divisão de riquezas e demais serviços será necessário um novo meio de moeda, um sistema único digital, assim como sua utilização, para que seja administrada a nível mundial, onde todos estejam registrados e conectados, uma só moeda, um só documento, um só meio de pagamento e recebimento, onde todos seriam rastreados e identificados, por isso a necessidade de uma marca, para unificar todos os dados e permitir que todos se beneficiem do sistema. Eles vão começar a usar tudo que eles têm de tecnologia. O chip já está pronto. Eles vão colocar o chip nas pessoas muito em breve. Não dá para saber se é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas eles vão obrigar as pessoas a colocar o chip. Obrigar em termos. Você tem o cartão do banco, não vai ter mais cartão, vai colocar o chip na mão. Você quer pôr gasolina no seu carro, comprar uma comida, você tem que pôr o chip na mão. Você é livre no começo. No começo. Você é livre. Se você quer pôr ou não. Aí depois, ou coloca, ou vai preso. Veja que o Vaticano por meio dos papas sempre pregou ao longo dos anos esse discurso de paz e pacto mundial, além da união com outras religiões. Perceba também que o Vaticano é a instituição mais rica da Terra, possuindo uma incalculável reserva de ouro, ouro este que poderá ser utilizado para reconstruir a economia e crise pós-catástrofe, por meio da besta, assim como Azazel fizera no passado, após a Segunda Guerra para reconstruir a Europa. Além disso, a besta surgirá com tecnologias novas, curas de doenças e solução para tudo, o que na verdade será tudo um teatro, já que os caídos só ocultaram todas essas curas e tecnologias para apresentar à humanidade no momento propício, a fim de enganá-la. Eles têm. As doenças quem criaram foram eles. Eles têm. Quando eles criam uma doença, eles têm um remédio para curar. Vai ser assim no Apocalipse.
Assim que vai ser as falsas curas. Eles vão criar uma doença, como já tem muitas por aí, e ó, tá doente? Vem pra cá, que a gente cura você. Ah, não tem o chip na mão? Então não tem cura, meu filho, vai ter que morrer. Esse é o plano deles. Esse homem de pecado atuará segundo o poder de Satanás, através de manifestações de força, e de milagres e prodígios, com o fim de darem apoio às suas mentiras. Ele usará de todo o poder da maldade para enganar aqueles que estão no caminho da perdição, porque recusam acreditar na verdade que os conduziria à salvação. Os caídos se utilizarão de várias táticas de engano, até mesmo projeções nos céus, aparições como seres de luz, por isso é preciso ficar sempre alerta, pois mesmo os que estão na verdade poderão ser tentados por tais aparições, já que os caídos querem a todo custo nos tirar da salvação. Por isso atenção! Tanto o Pai como o Messias e todos os seus anjos não se manifestam por meio de aparições, sonhos, visões e muito menos fenômenos nos céus como bolas ou fachos de luz ou silhuetas de qualquer ser. Toda a comunicação do Pai se deu por meio dos profetas, pelo Messias, pelos discípulos, as duas testemunhas e os 144.000 selados, todos anjos que desceram do reino, nasceram nessa terra como seres humanos a fim de ensinar a verdade. Já os caídos agem de forma oposta, eles se manifestam visualmente por meio de transfigurações nas mais diversas formas, como anjos, seres de luz, monstros, bestas, animais, santos, extraterrestre, deuses, falecidos, fachos de luz, etc. Eles gostam de impactar o ser humano, diferente do Pai que se manifesta por meio do Espírito, na nossa mente. Os caídos não têm acesso à mente humana e por isso necessitam de se manifestarem de forma visual. Assim podemos distinguir entre um anjo do Pai e um anjo caído, já que um anjo do Pai só se manifesta como um ser humano carnal, nascido de mulher. Por isso não devemos dar atenção a nenhum tipo de manifestação externa, quer seja de qualquer forma, pois os caídos tentarão de todas as formas para nos desviar do caminho da salvação. Nossos irmãos que estão no céu, os anjos, as duas testemunhas, os 144.000 salados, só podem aparecer para um irmão se tiver em corpo, em carne e sangue. Tem que nascer de mulher para poder falar com vocês. Não é autorizado nenhum irmão do reino do céu vir aqui falar com vocês. Nenhum. A não ser que ele nasça de mulher. Igual o Messias. A não ser que seja um anjo falando com outro anjo. Aí tudo bem. Mas se for um anjo falando com um ser humano, não pode. O Pai proíbe. Porque é aí que você conhece a farsa dos demônios, dos anjos caídos. Porque o anjo caído vai aparecer para você de bonzinho. Olha, tudo lindo. Você tá salvo. Vem comigo. Vamos colocar o chip aí. Todos esses desastres, fenômenos, pandemias e guerras são causados por eles. Terremotos e demais fenômenos ditos naturais são causados por sua tecnologia como a harpia e rastros químicos. Através da alta frequência conseguem manipular o plasma e energias magnéticas da Terra, causando assim aquecimentos e vibrações, o que resulta em terremotos, furacões e tempestades. Eles vai começar a aparecer coisinhas no céu aí, o povo vai começar a ficar meio maluco. Mas eles vão usar toda a tecnologia que eles têm para confundir as pessoas. Até aquela harpa lá que eles fizeram, eles vão começar a usar. Eles vão começar a aparecer imagens nos lugares, eles vão começar a querer enganar o povo. A partir de janeiro, regra 2, eles vão começar a enganar. A 3, meus irmãos, é game over, acabou, é destruição total, não tem conversa. Todas as pandemias são ações para o controle e despovoamento mundial, causados por seus agentes por meio de toxinas, vírus, bactérias, tudo fabricado em seus laboratórios. A última pandemia exemplo serviu para preparar a humanidade para a futura aceitação da marca da besta. Toda a logística de picadas, confinamento, regras e leis foram meramente um teste para observar a submissão da humanidade às suas vontades. E o teste foi feito. Agora, há 2 anos atrás. Vamos fazer um teste mundial. Vamos ver se nós vamos ter tempo, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Então ele vai deixar isso para o último minuto, para ele começar a chipar todo mundo. E o teste foi feito agora.
Ele sabe que dá para chipar. Azazel é capaz de tudo, poderá causar uma grande catástrofe mundial, por meio de guerra, pandemia ou desastre natural e assim reduzir boa parte da população a fim de impor medo nas pessoas a adorá-lo, assim como fizera Israel no passado com seu povo. Satanás, para subjugar seu povo, enviava pestes e doenças, a qual matava boa parte do povo. Os sobreviventes, cheios de temor, recorriam a seu Deus, que por sua vez ordenou que o adorassem na figura da serpente de bronze, para então serem curados. Azazel poderá usar da mesma tática, causar uma pandemia global, causando milhões de mortes. As pessoas cheias de medo ficarão totalmente submissas. Azazel então virá com a cura, a qual só será dada a quem colocar o chip. Azazel com essa tática conseguiria a submissão e ao mesmo tempo chipar a todos. Todas as guerras e conflitos são causados por eles, resultante da interminável briga de poder entre os caídos, para que assim aumentem seus domínios e poderio. Todas as manifestações populares, culturais, denominações religiosas, dogmas, política, são para causar a divisão entre as pessoas, separação entre etnias, classes sociais, religiosa e afins. Também criarão uma grande crise econômica, um reset financeiro, pessoas ficarão falidas, sem dinheiro, vendo suas dívidas aumentarem, o que facilitará a implantação da marca e uma nova moeda digital única, pois a besta virá com facilidades como financiamentos sem juros e auxílios, além da facilidade de pagamento. É tudo uma preparação para o caos mundial. É preciso tirar a esperança das pessoas, impor o medo, medo de doenças, de guerras, crise econômica, fome, etc. É um palco sendo preparado para a besta se apresentar. E o ápice de tudo isso será a queda do meteoro, o qual causará forte impacto na Terra, resultando em maremotos e inundação de várias cidades costeiras, entre elas a cidade de Azazel, Roma. E dizendo, vai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo o piloto, e todo o que navega em naus, e todo o marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe. E, vendo o fumo do seu incêndio, clamaram, dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando, e lamentando, e dizendo, vai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Por isso vemos tanto empenho por parte da ala científica a vasculhar os céus, por meio de poderosos telescópios, pois os caídos não sabem o dia desse acontecimento e Azazel precisará fugir de seu império, já que o mesmo será acometido pelos efeitos do meteoro. Não é à toa que o Vaticano possui o maior telescópio terrestre, chamado Lúcifer, pois o mesmo é usado para monitorar a todo tempo os céus, e assim Azazel tentará se preparar para a queda do meteoro. Provavelmente ele cairá no centro do oceano, e seu impacto causará um aumento expressivo do nível do mar, resultando em ondas gigantescas, tsunamis e maremotos, inundando várias cidades. Todas as cidades costeiras serão atingidas, inclusive Roma, por isso Azazel fugirá da mesma, e seu destino será a América do Sul, local onde abriga o segundo maior templo católico do mundo, depois de Roma, a Basílica de Aparecida. O Reino do Sul sempre foi a carta na manga de Azazel, pois além de ser um continente predominantemente cristão, o mesmo ainda possui enorme território e recursos naturais. É aqui que Azazel se abrigará enquanto Roma estiver inundada e caótica, por isso em Apocalipse é citado a rainha, pois se trata de Azazel, a rainha que se assentará na América do Sul.
Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Altíssimo que a julga. Por outro lado, existe também o rei do norte, Ismael, o qual sempre cobiçou tomar o poder de Azazel. Azazel conquistou seu poderio mundial através do Império Romano, por meio do qual derrotou Satanás, e o mesmo se rende a Azazel e entrega seu poder, e isto ocorreu durante a invasão de Jerusalém pelo Império Romano no ano 63 AC. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Desde então Azazel é o caído dominante sobre a terra, mas seu poder sempre despertou a cobiça de Ismael, o segundo caído mais poderoso. Através do protestantismo, Ismael conseguiu quebrar a hegemonia do catolicismo romano, mas não parou por aí. Ismael, por meio da maçonaria, sempre ficou no calço de Azazel, manipulando os acontecimentos a seu favor. A exemplo, o Reino Unido, Império de Ismael, o qual não se curvou à União Europeia, que é o Império Romano disfarçado. Toda esta rixa só aumenta a cada dia, aumentando cada vez mais o caos e ameaças de guerra. Foi por isso que os caídos fizeram um pacto de 100 anos de paz. Desde a última guerra mundial, o plano deles é criar um grande conflito, onde a humanidade será usada como joguete em suas mãos. Atualmente a população mundial é cotada em mais de 8 bilhões de pessoas, e a intenção desses seres é de reduzir o máximo possível, por meio de pandemias e guerras. É preciso tomar cuidado daqui para frente, pois o plano principal é colocar as pessoas umas contra as outras, brigas, conflitos, autodefesa, guerras, várias justificativas para as pessoas matarem, já que assassinos não herdarão o reino dos céus. Não entre em discórdias, conflitos, ame seu próximo como o Mestre ensinou, cuidado com as armadilhas do inimigo, pois a cada dia mais se aproxima do fim e os caídos farão de tudo para tirar sua salvação. Esse mundo pertence a eles, está no maligno, portanto não tente lutar por ele ou mudá-lo. Suas leis, doutrinas, ideais, pensamentos e culturas, são tudo criação deles, todo o sistema é deles e não devemos nos envolver com ele, apenas levar a palavra às pessoas. Cuidado com os enganos, principalmente da autodefesa, onde muitos defendem que devemos nos armar, defender nossa pátria, terra, bens. Criam até mentiras de que o Messias armava seus discípulos, que ele defendia a autodefesa, sendo que foi totalmente o oposto. O Messias nunca ordenou tais coisas, muito pelo contrário, defendia o amor, amar nossos inimigos, que não podíamos nem nos irar contra nosso irmão, pois já seria réu de pecado. Nenhum discípulo pegou em armas quando foram perseguidos, nem recorreram à violência, pois estavam todos com o Espírito do Pai. Por meio de tais adulterações os caídos querem causar o caos, a matança, pois sabem que automaticamente você perderá sua salvação se matar. A primeira coisa que o demônio faz é mandar quebrar os mandamentos. Amor ao pai, amor ao próximo. Resumindo, não matar, não roubar, não fazer nada. A primeira coisa que você quer desmascarar um anjo caído, um demônio, é você ver isso. Ele vai te mandar matar, vai te mandar roubar, vai te mandar fazer tudo o contrário. E vai dizer para você assim, ó, é guerra santa, é guerra santa. Se você cair nessa conversa de guerra santa, você não é digno nem de olhar na cara do nosso Pai, nem entrar no reino do céu. O Pai sempre protege a seus filhos. Quem busca proteger a vida, bens materiais, propriedades ou nação não está com o Pai, pois não somos desse mundo, não devemos amá-lo e nem acumular bens para atrair a corrupção e roubos. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O objetivo dos caídos é aumentar o ódio das pessoas e consequentemente causar brigas e guerras, onde os caídos assistem de arquibancada o derramamento de sangue e a perdição da humanidade. E o estopim para o início desses conflitos será justamente a briga de poder entre Azazel e Ismael. A princípio, quando Azazel se assentar como líder mundial, Ismael será seu aliado, mas assim que perceber o enfraquecimento do poder de Azazel, o falso profeta tentará tomar seu poder e ambos entrarão em guerra. Ismael também fugirá da Europa, assim como Azazel, e residirá na América do Norte. Nesse momento Ismael perceberá que Azazel estará enfraquecido, devido a toda a Europa estar em crise em decorrência da inundação, já que sua força reside no Império Romano.
atual União Europeia. Ismael então entrará em guerra contra Azazel e vencerá por momento, mas assim que Azazel retornar para a Europa o mesmo se fortificará, lutará e vencerá Ismael, cumprindo a profecia de Apocalipse onde a mãe devora sua filha. E os 10 chifres que viste, assim como a besta, odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. E digo mais, muito em breve, não vai demorar muito não, muito em breve vão começar a matar a matança em nome de Jesus Cristo. Esperem para vocês verem, muito em breve vai começar aí, mate em nome de Jesus Cristo, mate em nome de Jesus Cristo, não está longe disso acontecer. Não se sabe quais países, exércitos ou meios que ambos usarão para guerrear, mas será algo que afetará a todos os que estiverem na tribulação, já que tais acontecimentos ocorrerão após a fuga da igreja para o local preparado pelo Pai. Mas o que sabemos é que a guerra entre os caídos é iminente, e Azazel a besta vencerá assim como diz na Escritura. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. A razão de Ismael ser representado como filha é porque seu império se derivou do império de Azazel, como o protestantismo que se derivou do catolicismo e a maçonaria que se derivou dos templários, que por sua vez foram criados também pelo catolicismo romano, catolicismo que é a Babilônia, a meretriz, por isso é chamada filha, filha da Babilônia. Porque o ocidente, a Europa, é da besta, o norte é da besta, e o sul é da besta. A filhinha entrou depois, e aí começou a tomar o território da besta. E agora a mãe vem, toma, e vai comer a filha, vai devorar, e como está escrito no livro de Apocalipse lá, a mãe come a filha e une o que ela fez. Ismael sempre ficou na cola de Azazel, copiando e se utilizando das mesmas ferramentas de Azazel para criar seu império. Por isso é chamado de filha, assim como ao longo da história ele sempre foi representado como filho na trindade Israel, Azazel e Ismael. O Reino do Sul se originou do Império de Azazel, por meio da colonização portuguesa e espanhola, ambas pertencentes ao Império Romano. Toda a América do Sul foi introduzida ao catolicismo, por meio dos jesuítas, e sua política e cultura seguiram os moldes do Império Romano. O Reino do Norte por sua vez se originou da colonização do Império Britânico de Ismael, sua política e religião foram introduzidos por meio da maçonaria e do protestantismo, eis o porquê do Reino Sul ser predominantemente católico e o Reino Norte protestante. Perceba que o Vaticano sempre entra em acordos com as demais religiões, tudo em busca de uma unificação entre elas. Vários são os encontros de papas com líderes dessas religiões, inclusive o Islã, mas o mesmo não se vê em relação ao protestantismo. A relação entre a mãe e filha é de extrema rivalidade. Então, quando Azazel e Ismael estiverem refugiados na América, ambos entrarão em conflito. Ismael tentará tomar o poder de Azazel e conseguirá a princípio, mas Azazel retornará à Europa, reunirá seu exército e vencerá Ismael, devorando assim seu império. O Reino do Sul sempre foi fraco em poderio militar, nem mesmo tem experiência em guerra, então provavelmente deve ser esta razão que Azazel perca para Ismael, já que o Reino Norte é muito forte e superior ao Reino do Sul e uma disputa entre os dois é iminente, uma vitória do Reino do Norte. Por outro lado, quando Azazel retornar à Europa, o mesmo reunirá seu exército, possivelmente se unirá a uma forte potência da Ásia e então terá força suficiente para derrotar o Reino do Norte. Por que o Reino Unido saiu? A Rússia, quando a Igreja Católica Ortodoxa se uniu, Roma e a Rússia se uniu, se tornou um só. Então se tornou um só. O Império Romano está voltando. Então o que acontece? Se a União Europeia, o Reino Unido saiu, porque o Reino Unido pertence a Ismael, a filha, pertence à maçonaria, ele saiu fora da União Europeia. Por quê? Eles perceberam que a Rússia está se unindo com a União Europeia. Mais cedo ou mais tarde, o exército europeu e o exército russo vai se unir. E o que mais os russos querem está na mão dos russos.
Os russos, se os russos querem que os americanos saiam do território ali da Europa, basta o russo se unir à União Europeia. Se unir à União Europeia, os americanos correm. Não vai precisar mais de americano ali. O exército de Ismael já é inútil. Se a Rússia se unir com a União Europeia, o exército europeu vai ser o maior do mundo. E aí, de quebra, muitos outros países ali que não fazem parte da Europa, da parte do Império de Azazel, do Império Romano, vai acabar se unindo por causa do dinheiro, do poder dele. Nas profecias é citado que haverá um momento de paz e então repentinamente se levantará forte caos e destruição. Muito provável esse momento se referir ao período pós-queda do meteoro, já que todo mundo vai parar em razão do socorro e assistência aos lugares atingidos. Azazel se manifestará como a besta e declarará a paz mundial, mas logo essa paz será quebrada, assim que Ismael tentar tomar o poder de Azazel no sul. Pois, quando disserem, vá a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Também é citado nas profecias que a filha será devorada no fogo, o que nos dá a ideia de que será um conflito muito violento, que Azazel fulminará o exército de Ismael. Lembrando que Azazel não matará Ismael, mas sim destruirá o seu império, já que ambos serão lançados no lago de fogo pelas duas testemunhas, assim que o Messias retornar. Ismael ao longo do tempo sempre tentou tomar o sul de Azazel, por meio da maçonaria e pelo protestantismo. Isso se demonstra através da polaridade política entre direita e esquerda e pela religião, através do aumento exponencial do número de denominações evangélicas e de seus templos monumentais, tudo para bater de frente com a Mãe Católica. Repare como o Sul agora está com governantes predominantemente de esquerda, com projetos de unificação de bloco, o Mercosul, e também de moeda única, pois trata-se de Azazel já preparando seu terreno para futuramente assumir seu império, e quando mesmo vencer Ismael ele tomará seu império, e se assentará em seu templo. Dólar versus euro. Catolicismo versus protestantismo. Maçonaria versus jesuítas. Capitalismo versus comunismo. Tudo é uma rivalidade e disputa de poder entre ambos os caídos. Por isso há tantas divisões, guerras, doutrinas, culturas, grupos sociais, pessoas umas contra as outras, pois trata-se de pura manipulação para que futuramente as pessoas lutem entre si, servindo de sacrifício na guerra dos caídos. Todo este caos ocorrerá na tribulação, e os salvos nessa altura estarão no local preparado pelo Pai, longe protegidos dos cataclismas e caos em decorrência da disputa entre os caídos. Mas em sua infinita bondade o Pai ainda enviará as duas testemunhas para pregar a verdade nas cidades, uma testemunha para o reino do norte e outra para o sul, a última chance para que as pessoas se arrependam e saiam do engano dos caídos. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Pai. Ambos pregarão durante 1260 dias, ao fim dos quais serão mortos pela besta e o falso profeta a pedido das pessoas. As pessoas cegas pela religião não acreditarão nas testemunhas e ainda as acusarão de todos os males que acometem a terra, pois creem que a besta e o falso profeta são os verdadeiros salvadores e todo aquele que vá contra sua doutrina será condenado. Lembrando que nessa altura a terra estará sofrendo com sérios cataclismas, falta de alimento e de água, o sol estará enfraquecido, além de outras crises, tudo em decorrência do domínio dos caídos sobre a terra, já que o Pai retirou sua influência e proteção, a deixando somente no local preparado onde estão os salvos. Mas os líderes religiosos, possuídos pelos caídos, dirão às pessoas que todo esse caos é em decorrência das duas testemunhas, que são hereges, pecadores, e que por tal motivo estarão atraindo castigo para a terra. Por isso quando ambas forem mortas as pessoas farão até festa como diz nas Escrituras. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra,
e os vencerá, e os matará. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. O mesmo ocorre com nós, que proferimos a verdade do Messias e vamos contra a religião. Perceba como somos taxados de loucos, endemoniados, e todos os tipos de adjetivos a fim de nos caluniar. Por outro lado, o Pai ainda dará a última chance aos que permanecerem na tribulação e que não aceitaram colocar a marca. Muitos serão torturados e mortos pelo exército da besta, mas alcançarão a salvação por não terem adorado a besta e crido na palavra, ensinada pelas 2 testemunhas. Já outros permanecerão vivos. Estas pessoas se arrependerão de não terem crido na palavra antes, e só terão permissão de ir para o local preparado assim que as 2 testemunhas forem mortas, pois auxiliarão elas a pregar a verdade. Este é um pedido das 2 testemunhas para a salvação destas pessoas. Por isso é indispensável permanecermos em alerta, firme na fé, à espera do sinal da fuga, pois os que por teimosia e falta de fé permanecerem nas grandes cidades sofrerão muito para conseguir a salvação. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Não vai ser fácil, vai ser tortura em cima de tortura, até aceitar a marca da besta na mão ou na testa. Agora, aqueles que saíram antes, foram para as montanhas, esses estão protegidos pelos gafanhotos, durante 5 meses, mais ou menos 5, 6 meses. Estarão protegidos por 144 mil selados, anjos que vieram nessa terra como homens. A partir do momento que a besta assumir, acabou. Eles voltam a ser o que eles eram. E é eles que vão bater de frente com o exército da besta. E esses 144 mil homens venceram a besta já, junto com o Messias e com as 2 testemunhas. Então eles já se conhecem. Na hora que eles saírem das grandes cidades, quando começar a tribulação, na hora o Pai vai abrir a mente deles, vão lembrar de tudo. E eles vão saber como fazer a barreira para proteger aqueles que foram. Porque, é como digo, são os irmãos mais novos que estão chegando. Esses estão chegando, os mais velhos protegem os mais novos. Quem é do mundo vai adorar a besta, vai lutar contra seu semelhante, pois não tem o amor e a verdade do Messias, e portanto, mesmo depois de todas as oportunidades dadas pelo Pai não haverá outro meio senão a condenação, já que amaram tanto a iniquidade a ponto de rejeitarem a verdade da salvação a que fora dada diversas vezes a eles. Devemos nos manter firmes na palavra do Mestre, manter o azeite para não apagarmos a chama de nossa fé, pois o tempo está cada vez mais próximo. Estai, pois, preparados, porque, à hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Azazel se assentará 30 dias antes ou 30 dias depois da queda do meteoro, mas quando mesmo cair se dará início à tribulação, e o reinado da besta de caos e terror começará. Por isso o Pai dará o sinal nos céus, uma estrela solitária na América do Sul para que todos os que creem em sua palavra fujam das regiões costeiras, regiões estas que serão atingidas pelas grandes ondas advindas do impacto do meteoro. Será uma única estrela nos céus noturnos durante um mês antes da queda. A mesma também indicará que uma das testemunhas está presente no sul. Aquele que já conhece a verdade, já se libertou, está tranquilo, não pode ficar em pânico. Ai, será que eu vou na praia? Será que eu comer na praia e vou morrer afogado? Não pode ficar se preocupando com essas coisas. Quem está com o selo do Pai não precisa mais se preocupar. Conhece a verdade? Fica em paz, tranquilo. Deixa acontecer. A gente não pode mudar o que vai acontecer. É deles. Os anjos caídos, quando terminar esses 70 anos, eles vão se matar todo mundo. Vai todo mundo se matar e vai colocar um contra o outro. Assim que a besta estiver prestes a se assentar, todos os salvos receberão um aviso na mente, para que fujam das grandes cidades. Todos então serão reunidos no local preparado e os 144 mil selados os protegerão juntamente com os gafanhotos, enviados pelo Pai para guardar e afastar qualquer aquele que tente contra os salvos. Enquanto isso, as 2 testemunhas darão seu último testemunho nas cidades. Ao fim dos 1260 dias serão mortas, ressuscitarão depois de 3 dias e meio, subirão aos céus e o Messias retornará após 35 dias, para então arrebatar sua igreja, os salvos que estarão no local preparado, nessa altura já em corpos modificados espirituais, a veste da noiva. Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino,
puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Por isso fiquem alertas, preparados, mantenham-se firmes na fé para não ficarem na tribulação. Ame seu próximo, ensine a palavra, fique vigilantes, pois os caídos poderão se apresentar a qualquer um que esteja na verdade a fim de confundi-la. Não tema as perseguições de parentes, conhecidos e demais pessoas que estejam no engano, nem se deixe abalar ou desanimar. O Pai e o Messias nunca nos deixaram só e nem deixará, eles permanecerão conosco até o fim dos dias, até sua volta. Não se deixe enganar por homens, visões, aparições, religiões, doutrinas mundanas, pois o caminho do Messias é simples, amor ao próximo e comunicação pelo entendimento no nosso espírito. O 7º dia está cada vez mais próximo, se alegrem, espalhem a palavra, e não se preocupem com a fuga e nem se preocupem com o que levar, pois o Pai cuidará de tudo. Por isso ele nos enviou os 144.000 selados, para nos guiar e proteger até o dia que nós reuniremos com ele em seu reino.